Correção do simulado número 8 de MOP. Pergunta número 1. As áreas de aglomeração ou grande circulação de pedestres e congestionamentos são condições adversas? Letra C de casa, que é a resposta certa, de vias. Pergunta de número 2. São ações que o condutor poderá praticar para se defender da condição adversa de luz, farol alto, no sentido oposto. D de dado, que é a resposta certa. Desviar o olhar para a margem direita da via ou linha divisória da pista, a fim de se guiar por elas momentaneamente. Pergunta de número 3. Podemos afirmar que a direção defensiva tem a finalidade de... Letra B de bola, que é a resposta certa. Conscientizar motoristas da necessidade de mudança de comportamento para dirigir com mais segurança e evitar acidentes. Pergunta de número 4. O condutor precisa ver tudo o que acontece? Letra C de casa, que é a resposta certa. Tudo o que acontece, né? Letra C de casa, à sua frente, à sua direita, à sua esquerda e atrás. Pergunta de número 5. O fenômeno da aquaplanagem é proveniente de condições adversas de... Letra C de casa, que é a resposta certa, via. Pergunta de número 6. Chuva, nevoeiro, neblina e granizo são condições adversas? Letra B de bola, que é a resposta certa, de tempo. Pergunta de número 7. Em um cruzamento com ferrovia em nível e sem cancela, você deve... Letra A, que é a resposta certa. Parar o veículo, olhar para ambos os lados, efetuar o cruzamento com segurança. Pergunta de número 8. A distância que o veículo percorre do tempo em que o condutor percebe o perigo até a total imobilização do veículo é... Letra B de bola, que é a resposta certa, distância de parada. Pergunta de número 9. Sinalização irregular com o fundo... sinalização retangular com o fundo de cor laranja e os números e a borda na cor preta, contendo o número de risco e o número da ONU é... Letra A, que é a resposta certa, painel de segurança. Pergunta de número 10. Entende-se, por exemplo, de carga perigosa? Letra A, que é a resposta certa, a carga que representa riscos tais como mal arrumada ou fora das dimensões. Pergunta de número 11. Parar por tempo superior ao necessário para embarque e desembarque caracteriza... Letra A, que é a resposta certa, estacionamento. Pergunta de número 12. Dê o significado da seguinte combinação da letra e os números. X88. Letra C de casa, que é a resposta certa, substância muito corrosiva que reage perigosamente com água. Pergunta de número 13. Dentro do processo de transporte de produtos perigosos, o expedidor é... Letra A, que é a resposta certa, a pessoa, entidade ou empresa que está contratando o transporte. Pergunta de número 14. Todo condutor de veículo deve dar preferência de passagem ao pedestre? Letra A, que é a resposta certa, nas faixas de segurança. Pergunta de número 15. Em que situação um veículo de transporte de produtos perigosos deve retirar o símbolo de risco? Letra C de casa, que é a resposta certa, quando limpo e descontaminado. Pergunta de número 16. Um produto perigoso é caracterizado... Letra B de bola, que é a resposta certa,
por proporcionar risco a seres humanos e ao meio ambiente. Pergunta de número 17. As substâncias tóxicas e infectantes podem provocar grandes danos. Letra D de dado, que é a resposta certa. Ao meio ambiente, como contaminação do solo, ar, água e morte de seres vivos. Pergunta de número 18. Quando ocorre acidente com veículo que transporta produto perigoso, o vazamento ou derramamento do produto pode, letra C de casa, que é a resposta certa, contaminar o solo e águas, ferir, adoecer e até matar animais, plantas e pessoas. Pergunta de número 19. O ar, o vapor d'água, o cheiro da gasolina estão em que estado da matéria? Letra C de casa, que é a resposta certa, estado gasoso. Pergunta de número 20. Quando a água passa do estado sólido para o estado líquido, dizendo que ocorreu, letra B de bola, um fenômeno físico. Pergunta de número 21. Identifique os produtos da classe 2 de produtos perigosos. Letra B de bola, que é a resposta certa, gases inflamáveis. Pergunta de número 22. Quais são substâncias da classe 6? Letra C de casa, que é a resposta certa, substâncias tóxicas e infectantes. Pergunta de número 23. De acordo com a resolução da NTT número 5947/21 e a padronização ONU, os produtos perigosos estão agrupados, letra B de bola, que é a resposta certa, em 9 classes de risco. Pergunta de número 24. Para diminuir a emissão de poluentes dos veículos movidos a gasolina ou diesel, deve-se, letra A, que é a resposta certa, manter o motor bem regulado. Pergunta de número 25. Uma vítima de acidente pede água para beber. O que fazer? Letra B de bola, que é a resposta certa, mantê-la em jejum. Pergunta de número 26. Em caso de acidentes de trânsito com vítimas inacessíveis, presas a ferragens, local de incêndio, em barrancos, qual autoridade competente devemos ligar para o resgate? Letra C de casa, que é a resposta certa, bombeiro militar. Pergunta de número 27. Em que consiste o resfriamento? Letra A, que é a resposta certa, retirada do calor para extinção do fogo. Pergunta de número 28. Nos casos de queimaduras térmicas, qual o procedimento de primeiros socorros a adotar para amenizar a lesão? Letra D de dado, que é a resposta certa, jogar água corrente com abundância no local. Pergunta de número 29. Quando, ao pegarmos em uma colher de metal colocada em água fervendo, nos queimamos, qual fenômeno de transmissão de calor se aplica neste caso? Letra B de bola, que é a resposta certa, condução. Pergunta de número 30. São objetivos das técnicas de primeiros socorros. Letra C de casa, que é a resposta certa, manter as funções vitais e evitar o agravamento das condições da vítima. Obrigado e boa sorte na sua prova.